Glória a Deus. O pastor Renato não está aqui, deixou um abraço carinhoso para todos. Ele está lá, junto com a pastora Dani, ministrando, lá em Rio Preto. O que é, Fábio? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Fazendo algumas conexões. E ele falou que vai trazer o pastor de lá para cá, talvez nessa semana que o Mike vai estar aqui. Então nós aí estamos ansiosos por o que Deus está fazendo lá e o que eles vão trazer de lá para cá para nós. Amém? Nada é à toa ou em vão, tudo tem propósito. E quando ele falou para mim ministrar aqui no domingo, eu fiquei naquela, se eu ia ministrar a palavra da última que eu ministrei na quarta, porque ele falou que foi uma palavra legal e tal, interessante. Eu falei, poxa, será que é para ministrar essa? Mas aí a série é sobre família e a mensagem daquela não foi exatamente sobre família e Deus me martelava um assunto na cabeça que não me deixou em paz até que eu fui estudar e montar um esboço. E aí ficou um esboção, irmão. Se eu peço encarecidamente, carinhosamente, você desliga o seu celular agora para você não olhar para o relógio, porque eu tenho muita coisa para falar. Vou falar muito aqui. Mas eu creio que não vai passar do horário, não. Vamos estar dentro aí do limite. Então, quero falar hoje um pouco sobre paternidade e sobre orfandade. E trazer alguns tópicos aí que vai ser bem útil para mim e para você, vai ser bem interessante. Eu quero que você preste bem atenção, não se distraia, abra o teu coração, deixa Deus falar forte ao teu coração, porque esse tema é um tema que se faz pontual nos nossos dias. Sabe, eu louvo a Deus pela igreja que nós servimos aqui, congregamos juntos, em disponibilizar tempo para a gente ministrar uma série sobre família. Sabe, você tem sido abençoado nessas séries, nessas ministrações que nós tivemos? É bênção ou não é? Palavras que trazem aí alinhamento, confronto, discernimento, entendimento, conhecimento. Sabe, eu vou falar sobre pais hoje. E eu já sou pai, eu já sou avô, já tenho filhos, não preciso mais aprender. Claro que precisa, cara. Claro que precisa. Você não precisa ser orgulhoso de achar que você já sabe tudo. Aliás, tem muita geração vindo após você que você precisa orientar. Esses jovens aqui vão ser pais. Nós temos hoje o privilégio de poder, de vez em quando, ministrar com eles, com os jovens, e acrescentar no conhecimento deles instrução e princípios acerca do que é a paternidade, do que é ser o papel do marido. Então, você tem muito a que aprender. Amém? Usei uma frase no último evento dos homens lá, que fala que muito sábio, o sábio que sabe que não sabe tudo, porque os tolos que pensam saber tudo não sabem ainda o que convém saber. Pegou, Fina? O Fina nessa hora fala assim, nossa, a mente dá uma travada aqui. Muito sábio sabe que não sabe tudo, porque os tolos que pensam saber tudo não sabem ainda o que convém saber. Vou falar mais pausadamente. Os orgulhosos acham que sabe tudo, pensam que sabe tudo, mas não sabe ainda o que convém saber. E o que convém saber? Que você não é dono da razão, que você não sabe tudo, que conhecimento não ocupa espaço. Na sua mente o HD aí está livre, sempre mais disponível para acréscimo de conhecimento, principalmente da parte do Senhor. Mas eu já li a Bíblia inteira. Glória a Deus pela tua vida. Mas eu te garanto que ela se renova e é para cada dia mais trazer entendimento e luz à nossa vida. Então, se desarmem para aprender mais do Senhor todas as vezes, sabe? Eu louvo a Deus de verdade pela igreja estar ministrando essa série, sabe por quê? Porque na agenda da igreja brasileira, sabe quais são as séries que estão sendo ministradas por aí? Portas Abertas, Campanha da Prosperidade, 7 mergulhos de Naamã, e assim vai, sabe? Nada que isso não seja necessário, mas em vista do que nós estamos vivendo como igreja na nação, se faz muito mais necessário e útil tratar sobre família, tratar sobre casamentos, tratar sobre pais, sobre filhos, sobre conduta, sobre caráter, sobre santidade, porque já é dito pela Constituição brasileira que a base da nossa nação é a família. E se a nação não está bem, isso é o extrato do quê? É o extrato das famílias. É ou não é? Se a Constituição brasileira, se a nação brasileira é um conglomerado de famílias, é um ajuntamento de famílias, e essa nação não está bem, o fruto disso é o quê? Que as famílias não estão bem. Simples. Que as famílias estão mal no seu andamento, na sua saúde, nas suas desconstrução de princípios, e precisamos aí alinhar. E a igreja que tem toda a ferramenta necessária, todo o conhecimento necessário para fazer isso, às vezes se omite ou se distrai com as prosperidades.
Então é tempo da gente falar sim sobre isso, sabe? Porque nós estamos vendo isso acontecer. Cara, eu amo esse homem de Deus. Olha, varão do café. Que isso, varão. Né, Juninho? Varão que traz café. Pô, isso é diferente, tem chocolate? Caramelo? Gente. Ah, gente, fiquei constrangido agora. Não vou falar para vocês ficarem com inveja. Peçam para ele mais tarde. Zera as cápsulas dele lá. Então, essa temática sobre paternidade, ela é só você olhar para a nação como isso vem sendo desconstruído. Homens que gastam tempo com suas vaidades, gastando tempo com suas academias, com suas perca de tempos, distrações, é futebol, é Instagram, é Facebook, é TikTok, é UFC, é tudo que é futilidade, perdendo o propósito de ser os homens, os pujantes, os valentes, os provedores, os protetores. Não, a nação não está preocupada com isso não, sabe? Na figura paterna, não, você dá a sua pensão já está bom demais, já fez muito, sabe? Quantas vezes eu converso com pessoas, às vezes na empresa, não, a pessoa está reclamando do quê? Já paga minha pensão? Aí você pergunta, desculpa, querido, mas quanto você paga? R$400. Você acha que isso é o suficiente? Que isso resolve? Que é só isso que seu filho precisa? Só dessa miséria. Está entendendo? Mas na cabeça do ser humano, do cidadão, é disso. Não deixando faltar nada. E às vezes o pai que não se ausentou do casamento, que está dentro do lar, usa do mesmo princípio. Eu não deixo faltar nada nessa casa que vocês estão reclamando. Estão reclamando do quê? Porque no meu tempo eu cheguei a passar fome, vocês têm de tudo hoje. E é disso que seu filho precisa? Dos seus recursos? Nossos filhos não precisam de presente, eles precisam da presença. A presença dos pais é que traz realmente qualidade para os filhos. Eu vi um vídeo essa semana na internet, que fizeram uma pesquisa com alguns pais. Cadê a Néia? Vou perguntar quem viu a Néia. Você Néia viu, certeza. E juntaram um grupo de famílias e casais e sentaram com eles e proporam. Era em inglês. O vídeo era em inglês e eu entendi tudo pela legenda. E eles perguntavam para os pais assim, se você pudesse escolher alguém para você sentar e jantar hoje, pode ser alguém que já morreu ou não, famoso ou não, quem você escolheria? Cara, e na hora ali os nomes, Jimi Hendrix, Michael Jackson, sabe, só nome, Elvis Presley, Nelson Mandela, só nome assim, só os caras. E aí, ok, era a pergunta para os pais. Passou um tempo, os mesmos pais ficavam ali e os filhos deles já tinham sido interrogados antes. E aí esses entrevistadores colocavam o vídeo dos filhos deles. E aí os filhos das crianças sentando e a mesma pergunta é feita. Se você pudesse escolher hoje alguém para você sentar e jantar, alguém importante ou não, famoso ou não, quem você escolheria? E a resposta deles é o quê? Meu pai, minha mãe. Todos, todos. Incrível, parece. Tomara que não seja combinado, porque ficou muito bom. Incrível, todas as crianças. Pode ser família? Tem que ser alguém famoso? Pode ser família? Aí eles podem ser família. Então minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Todas as crianças. Por quê? Porque o que tem de valor de verdade para as crianças é os pais. Amém? Você é mais importante do que qualquer presente que você possa dar para o seu filho. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Seus filhos são felizes demais tendo você junto com eles. Não importa o que é que você está dando para ele ou não. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Nossa nação vive um tempo de desconstrução até desde suas fundações. Nós temos no nosso país uma padroeira, correto? E essa padroeira, ela é mulher, feminina. E padroeira vem da origem do quê? Da palavra pai, de padre, de pater. Ou seja, a figura de paternidade do Brasil é uma senhora, sem marido, que cuida de uma criança no braço. Olha a figura que nós temos, irmãos. Aí pensa se isso é ou não é um reflexo espiritual. Olha a maioria das mulheres hoje, se elas não vivem a mesma condição maligna de criar uns filhos sozinhos. De viver uma maldição de abandono. De os pais saírem para comprar cigarro e nunca mais voltar. E ela fica lá com o bebê no braço, tendo que segurar tudo sozinha. Sendo a padroeira dessa criança. Irmão, parece que é bobagem, mas isso é muito sério. Isso é uma maldição que instalou-se na nossa nação.
E aí nós temos isso como a padroeira. Mês que vem vai ter um aniversário, vai ter um feriado, dia 12. E nós vamos estar onde? Aqui, louvando Deus Pai. Porque no céu nós não temos mãe, nós temos pai, amém? Pai de santo é Jeová. Quem tem pai de santo na terra aí é outra religião. Pai de santo é Jeová. Está entendendo? Nós precisamos entender, princípios não podem ser quebrados. Por que as pessoas estão debaixo dessa influência? Porque quebraram o princípio de que os seus pais não são Jesus, nem Jeová, nem o Espírito Santo. É essa senhora segurando essa criança no colo. Não é Jesus. Desculpa, se você veio de lá e aprendeu isso. Está entendendo? Então nós precisamos entender, essas figuras precisam ser novamente estabelecidas no nosso coração. Por quê? Porque senão isso influencia no nosso pensamento, vai influenciar nas nossas atitudes, as atitudes vão definir nosso caráter. E aí o que acontece? O problema é que você reproduz isso. Você reproduz isso para a sua casa, para os seus filhos. Provavelmente você recebeu e herdou isso da sua casa. Então abra comigo Gênesis capítulo 2. Café com caramelo, velho. Nem Salomão tomou um café desse. Se achar primeiro que você espera. Gênesis 2. Na última vez que eu ministrei, eu falei sobre isso aqui. Verso 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Eu falei para você da última vez sobre esse termo cultivar e guardar. Cultivar yabad, que é a mesma raiz da palavra para culto, ou seja, quando você cultiva, você cultua. Você lembra disso? Pegou? Aplicou? Está cultuando o Senhor na sua casa? Está cultivando o seu jardim? Está cultivando o seu casamento? Está cultivando o jardim que Deus te deu, que são seus filhos? Tá, glória a Deus. Mas, pais, existe um outro princípio aqui, que é o de guardar. E para nossas figuras de pais, mães, existem 3 princípios que nós precisamos aprender, que é o de proteção, provisão e propósito. Proteção, provisão e propósito. São 3 princípios fundamentais que devem existir dentro dos nossos lares. Então, proteção entra nesse lance aqui que Deus incumbiu Adão. Você precisa cultivar, que é fazer com que as coisas aconteçam para dar o fruto específico, e proteger, guardar, impedir que coisas externas adentrem ao jardim, que coisas externas influenciem a sua casa. Proteção é isso. Proteção dos pais é isso. Proteger de que qualquer outra coisa externa, perigos iminentes, venha atingir tua casa. E eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai ele trabalhava à noite, ele era guarda municipal, e ele trabalhava noite sim, noite não. E aí, cara, a noite que meu pai não estava em casa, pensa no menino que não dormia, era eu. Com medo, inseguro, sabe? O tenente Ricardo vai lembrar de um tempo aí que teve do PCC que estava matando policiais adoidados, aí foi uma fase difícil, cara. Naquela época eu era jovem. E pensa no medo, cara, que a gente ficava de a qualquer momento acontecer uma invasão, e na rua, né, aquele negócio todo. E graças a Deus, às vezes que foi necessário meu pai proteger a casa dessas invasões, ele protegeu. Eu acordei com os barulhos do tiro e foi muito legal, a experiência muito boa de você ver lá o seu herói saindo de peito aberto, enfrentando o perigo, botando para correr. E você olha e fala, uau, meu pai resolve. E aí isso trazia uma sensação de segurança muito grande, só que ele trabalhava dia sim, dia não. E o dia que ele não estava? Meu Deus, eu não dormia. Porque aí ficava eu, meu irmão e minha mãe. E aí minha mãe era já, desde meus 10 anos, é menor que eu ficava naquela, cara, se entrar alguém aqui, quem é que vai ter que resolver? Sou eu. Então, a sensação de segurança que o pai traz para a família é muito grande, cara, muito grande. E qual que é o grande trauma disso tudo quando isso não acontece? Quando acontecem até abusos dentro da família, sejam verbais, físicos e sexuais. Traumatiza de uma forma tão grande que a criança cresce com aquilo ali e vai ser um adulto frustrado, marcado pro resto da vida em todo o seu caráter. Porque a figura que ela tem de proteção, de cuidado, de carinho, de amor, de segurança, foi maculada pela própria pessoa. Isso desconfigura o cérebro da criança.
Aquele que era para me proteger, me feriu. Aquele que era para me guardar, me manchou. Feriu minha inocência. Roubou de mim minha inocência. Sabe? Nós, como pastores, atendemos às vezes isso em gabinete. E às vezes é pessoas de 30, 40, 50 anos que choram como uma criança, porque são levados lá atrás, no dia da agressão, no dia do abuso. Sabe? E aí isso cada dia mais tem se tornado comum, normal. Sabe? Essa semana a gente teve uma experiência, fomos na escola do meu filho, do mais novo, não daquele cavalo ali que está em pé. Ele ali já está aprendendo a se virar sozinho. Nosso filho, ele é criado debaixo de princípios e valores cristãos, bíblicos, e todos eles são, né, muito bem ministrados e discipulados pela minha esposa, que passa mais tempo, glória a Deus pela vida dela. E aí, na escola, eles não são influenciados por qualquer coisa, por música, por conversas, por palavrões, por brincadeiras. Não, eles se posicionam contra, sabe? Então eles têm, vira e mexe, chega alguma informação de alguma coisa que aconteceu nisso. Ok. O problema é que, recentemente, um professor de teologias, né, já entendeu, tentou entrar na mente dele para confrontá-lo. Era um professor de artes e o assunto era pânico, medo, terror, suspense. Olha a aula. Pensa aí você, no nosso tempo, Jura, a artística era o quê? Era falar de Aleijadinho, Capela Sistina, né? Era falar de cores, de telas, de pinturas, sei lá do que, de artesanato, mas não de medo, não de terror, não de pânico. E isso agora, paz, meus senhores, faz parte da cartilha do MEC. Não foi ideia do cara. Mas o que ele pegou? Ele pegou a cartilha do MEC e tentou dar uma melhorada. E essa melhorada, ele tentou entrar onde ele não podia, que é entrar na mente da criança. E aí meu filho falou, professor, não estou bem, não quero fazer, não vou participar dessa aula. Não dá, para mim não dá. Não, mas por que não? Você tem que participar, é obrigação. Não, professor, não estou bem. Não, você vai ter que fazer. E aquela pressão. Ele colocou um vídeo, daquele vídeo antigo de terror suspense, que mostra uma mulher tomando banho, nua, e vocês devem lembrar aquele vídeo que daí abre aquela cortininha, e um cara com uma faca entra lá, esfaqueia e mata a mulher. Vídeo legalzão para passar para umas crianças de 10 anos, né? Olha só aonde está indo o nosso nível de MEC, nosso nível de Secretaria de Ensino. Olha só. E aí, nós já achamos o cúmulo. Ele faltou da próxima aula, faltou da próxima. Quando ele foi, o professor, por que você está faltando? Professor, é porque aconteceu algumas coisas. Então, você vai ter que fazer a lição. Não, professor, não vou fazer. Não consigo, não estou bem. Esse negócio de medo mexe com a minha cabeça, não estou bem. Não, mas por quê? Qual o problema? E debatendo com o menino na sala de aula. Professor, quer falar? Fala com os meus pais. Vai lá falar com eles. Não, mas o que é? Os seus pais estão pedindo você? Porque você não tem que ir pelas cabeças dos seus pais, por tudo que seus pais ensinam. Zilda. Mano, não entra. Tem gente que fala, você quer ver bravo, mexer com os filhos de uma leoa. Você vai ver a leoa brava. Mano, mexe com o filho de um leão. Eu falei com minha esposa, nós vamos lá resolver isso agora. Liga para a diretora e marca que nós precisamos de uma reunião. Eu vou lá e se precisar, eu quebro aquela escola. Onde? Tá maluco? E marcamos a reunião. E com a reunião foi Secretaria e Delegacia de Ensino. Foi duas, sei lá se é diretora, secretária, é as grandonas. Senhorinha de uns 80 e quase 100 anos. Aí, meu irmão, fui munido de conhecimento, peguei as leis que protegem a questão filosófica e religiosa, já estava no celular, no pente, já engatilhado. Fui com todo o conhecimento, apresentando eu e ela argumentos espirituais, religiosos, filosóficos, familiares e educacionais, e fomos nessa, irmão, apresentando e tal, confrontando. Ela tentou titubear, dizendo que não tinha nada a ver, mas eu fui com os dois pés no peito e fomos, até que elas recuou e não tinha argumento. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você apresenta a verdade, irmão, não tem fato nem argumento que confronte a verdade. Verdade é verdade absoluta. E aí, ficou aquele negócio, aquele debate, e a gente se posicionando firme até que elas recuou. Falaram, não, vocês estão certos, vocês estão bem, a diretora está aqui, nós precisamos resolver isso, o professor realmente se excedeu, isso não vai acontecer, nós vamos tomar uma providência, se vocês puderem, nos perdoem, nós queremos organizar isso, se vocês puderem, nos oriente mais, fale mais, e tal, e tal, e tal.
fomos nessa linha. Até que no final eu fiz questão de falar a ela, então, por favor, professora, mediante tudo isso, fale as suas considerações. A senhorinha gaguejou, e falou, não, vocês estão certos, é isso mesmo, parabéns, pais que estão se posicionando, criando seus filhos dessa forma, tentando proteger ele de toda a influência do mundo, porque a gente sabe que está difícil, né? A nossa sociedade está doente, e tal, e na hora que eu parei ela e falei assim, ó, é o seguinte, eu reconheço agora que você falou que está certo, a sociedade já está doente, mas a minha casa não está doente, minha família não está doente, meus filhos estão sendo criados num ambiente de saúde, tá entendendo? E nós estamos treinando eles sim para enfrentar todo e qualquer perigo iminente que vier por aí. Porque eu posso andar no meio de uma sujeira que é o meu país, a minha nação e a cultura que nós estamos inseridos, mas eu não preciso estar sujo. Eu não preciso ser sujo. Eu não preciso compactuar com tudo isso. Tá entendendo? Tá entendendo? E aí, meu irmão, isso é o quê? Proteção. Agora, o que acontece? Muitos pais, você pode ver, eu já fui várias vezes em reunião de pais, maioria, lógico, minha esposa, por questão de trabalho, mas a maioria das vezes que eu fui, só tem mulher na escola. Cadê os pais? Os pais nem vão. E quando chega BOs assim, o que eles fazem? Vai lá, mulher, resolve lá. Se omitem das suas responsabilidades. Se omitem. É claro que existe alguns excessos das mulheres. Hoje eu conversava com a minha esposa sobre aquele assunto que eu ministrei lá na última vez na igreja. Eu falei sobre aquele princípio de Gênesis 2, da mulher receber de Deus aquela condenação ou aquela sentença de que o seu desejo será pelo seu marido e ele te consumirá. Eu falei para ela do grego, do hebraico, que aquela palavra para o seu desejo será para o seu marido é uma palavra que traduzida ela é avidez, não é desejo. Desejo é um sinônimo de avidez, mas avidez é um desejo descontrolado, um desejo impulsivo. E aquilo ali é manipulação, é controle. No original está dessa forma, está entendendo? Ou seja, a mulher queria estar sempre à frente, dominando, controlando o marido. E aí o que acontece? Toda mulher empoderada, que quer tomar a rédea, que quer tomar a frente, que quer fazer da casa o seu domínio, o que acontece? Na maioria das vezes, ela tomando a frente, ela faz com que o homem entre num ambiente de passividade. O homem passa a ser passivo, se omitindo das suas responsabilidades, e ela vai tomando a frente para resolver, e às vezes resolve, porque é desenrolada mesmo. Tem mulheres que são desenroladas. E aí ela resolve, só que cada vez que ela vai desenrolando, o marido vai se enrolando. Ele vai se enrolando em passividade e se omitindo. Daqui a pouco ele é um frouxo. E aí tem uma leoa no ar e do outro lado tem o quê? Um banana, que não resolve nada, não apita nada, que não protege nada. E aí chega uma hora que o que acontece? Chega uma hora que vai dar pau. Chega uma hora que essa mulher vai ficar sobrecarregada, estressada e vai explodir. E aí você já conhece alguma mulher que já explodiu? Tem demais. Então, meu irmão, proteção é o primeiro princípio que os pais têm que ter dentro do lar. A criança tem que olhar para os pais e ver essa segurança. Independente do que aconteça, ele vai dar um jeito. Assim é. A mesma coisa, as mulheres, por mais empoderada, desenrolada que ela seja, elas esperam do marido um posicionamento de segurança. Pode ser a mulher mais top, pode ser a gerente, CEO de uma empresa, que sabe tudo, conhece tudo, mas quando ela chega no lar, ela espera um marido que olhe para ela e dê segurança. Um marido que não importa o que aconteça, se faltar dinheiro na casa, esse cara vai pegar uma enxada, vai sair, vai trazer dinheiro e vai dar ajuda. Está entendendo? De olhar para o cara e falar assim, esse cara, aconteça o que aconteça, o vendaval, o ciclone que vier bater na nossa casa, ele vai dar um jeito. Esse homem é a minha segurança. Por quê? Porque o homem dentro do lar representa a figura de Jesus. Jesus, ele amou tanto a moça, a noiva, que morreu por ela. E aí a Bíblia diz em Efésios 5, diz o quê? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela para morrer e apresentá-la como igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, nem mácula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim ou não está? Efésios capítulo 5. Ou seja, olha o padrão que é elevado o homem, de se parecer com Jesus. Porque o primeiro Adão que nós lemos lá no dia da sentença, no dia que Deus chamou os três para conversar, o que o primeiro Adão falou? A culpa é dela. E Jesus, que é o segundo Adão, falou o quê? A culpa é minha, eu morro por ela. Você podia ter dado um glória a Deus por isso, cara? Me ajuda! Eu espero que você deve ter ficado, uau! Por isso você esqueceu de dar glória a Deus. O primeiro Adão falou, a culpa é dela. O segundo Adão falou, a culpa é minha, eu morro por ela. Esse foi o nosso Jesus. Esse é o nosso padrão de amor. Um amor que traz responsabilidade, não empurra a responsabilidade.
Um amor que assume culpa e não transfere culpa. Amém? Amém, homens? Aú! Deu um zoom engasgado aí, saiu. Desengasga, crente. Deus está contando que você seja a expressão dele nessa terra, amém? Proteção, provisão. Provisão do lar, meu irmão, da mesma forma. O lar tem que ter provisão. Abre lá em, acho que é 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. Vou correr nesse assunto de provisão, porque a hora que eu entrar em propósito, tem uns negócios top para falar. 12, 14, fala assim. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Está assim na sua Bíblia? Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para o filho. O que é entesourar? Adquirir tesouros, granjear tesouros, garantir tesouros. Os pais entesouram para os seus filhos. Tenha isso como um princípio na sua vida. Você tem que ser a fonte de provisão para os seus filhos. Seus filhos têm que se apoiar nos seus ombros para ele conseguir voar mais longe do que o que você foi até hoje. Ah, mas ninguém me ajudou. Amém, cara. É por isso que você vai fazer diferente no seu relacionamento. Você vai fazer diferente. Seus filhos vão apoiar na sua plataforma para eles decolarem. Você é a fonte de provisão. Ah, mas está difícil. Tá, mas você tem um Deus do céu que te ajuda. Isso é o que muda. É isso que faz toda a diferença. Está entendendo? E é você, varão, que tem que trabalhar. Ah, mas a mulher pode trabalhar? Claro que pode, mas o homem deve. Pegou? A mulher pode trabalhar? Pode, sem dúvida nenhuma. Se ela não estiver quebrando os princípios ou mentindo nas suas responsabilidades conjugal e familiar, não tem problema nenhum. E o homem? O homem deve trabalhar. Quem tem que sair para batalhar e conquistar é o varão. Ok? Até porque, quando a mulher, pega essa, quando a mulher chegou no Jardim do Éden, o homem estava como? Trabalhando, cara. Quando a mulher chegou, o homem já estava trabalhando no Jardim do Éden. Ela chegou para ser uma auxiliadora, uma adjuntora do quê? Do serviço que já estava acontecendo. Então, principal característica de homens hoje, irmão, é ser trabalhadores. Agora, sabe o que a gente vê hoje? Um bando de homem vagabundo que não para emprego nenhum. Meu primo é gerente de uma empresa e ele falou sabe quantas pessoas a gente contrata por mês? De 18 a 20 pessoas por mês nós contratamos. Sabe quantos param por mês? 3, 2 no máximo. Falei, sério? Por quê? Cara, os argumentos são diversos. A verdade é uma só. Existe muito vagabundo no mercado. Ah, mas tem faltando emprego. Não está faltando tanto emprego. Está faltando é mão de obra. E aí vocês que são do ramo empresarial, que têm seus comércios, suas empresas, os seus empreendimentos, você bem sabe disso. Está faltando mão de obra sim, mão de obra qualificada. E não no sentido só profissional, mas no sentido social, de pessoas confiáveis, de pessoas sociáveis, de pessoas que se relacionam bem, de que não vai dar trabalho, que não vai causar problema, contenda lá dentro. Isso é o que mais está escasso. Princípios. Então, pega essa. Provisão, proteção. E o propósito? Vamos lá então para o propósito. O propósito é Provérbios 22, capítulo 6. Você já conhece a passagem. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não se desviará. Bom, nesse propósito aqui, eu vou gastar um tempo falando sobre essa paternidade e orfandade. Sabe por quê? Porque, pega isso, a maior vulnerabilidade social hoje não é ser governado e administrado pela esquerda. Apesar disso estar sendo uma bagunça. Uma bagunça. Eu postei lá um vídeo essa semana da Globo ainda. Da Globo. Informação ruim da Globo. Dos 150 bi que eles assumiram em caixa, já gastaram 150 e mais 50. Nosso país ele já está quebrado em 7 meses. Então, só essa informação. Não vou falar mais nada de política. Mas a maior vulnerabilidade social não é ser administrado pela esquerda. A maior vulnerabilidade dos filhos socialmente é ser cuidados por pais omissos. Por pais que não dão propósito nem destino. Sabe por quê?
Porque tem muita gente que tem um bom pai e às vezes nasceu numa favela, mas por ter um bom pai, saiu dela e prosperou. Você conhece pessoas assim? Que vieram do nada, que vieram do gueto, que vieram lá de baixo e conseguiram prosperar? Provavelmente porque houve instrução, houve propósito dentro do seu lar. Agora, quantas pessoas, pensa aí na sua memória, que você conhece, que são filhinhos de papai, que moravam em Alphaville, e aí pensa num condomínio top, que saíram dali e fracassaram, se frustraram, se arrependeram, alguns até morreram precocemente. Por quê? Porque não houve princípios, valores e propósito. Lembrou de alguém? Talvez você lembrou de você. Da falta de instrução, da falta de cuidado, da falta de provisão, de propósito, de proteção. Não havia. Havia só alguém lá dentro pagando as contas do mês, colocando comida na despensa. E só. E era só. E isso não é suficiente para garantir qualidade de futuro. E aí você vê muitos se frustrando, se perdendo e morrendo precocemente. Por quê? Pela falta de paternidade. Isso é o quê? Uma orfandade de pais vivos. Tem muita gente órfã de pai vivo. Está entendendo? E a maior, pega isso. Eu aprendi isso aqui há 12 anos atrás com o pastor José Gonçalves. Ele tem uma frase muito boa. Ele fala, a maior... A sequela de um pai morto é menor do que as sequelas de um pai ausente. Olha só. Ouvi isso há uns 12 anos atrás do pastor José Gonçalves. As sequelas de um pai morto é menor do que as sequelas de um pai ausente. Um pai morto que morreu antes do tempo, precocemente, que deixou o filho órfão, gera muito menos consequências na sua mente, na formação do caráter da criança, do que um pai ausente. Um pai ausente, ele é destrutivo para a formação do caráter da criança. Quando eu estou dizendo pai, estou dizendo mãe também. Pega aí, mãe. Não pensa que eu estou batendo só nos homens aqui, não. Sabe? Ser criado dentro de um lar onde você não tem provisão, proteção, propósito, amor, discipulado, direcionamento, sabe? Tempo de mesa, de ser orientado, de ser discipulado, vai fazer com que você cresça e tenta resolver do seu jeito, fazendo da sua própria força, às vezes tentando se espelhar nos seus pais, mas sem garantia nenhuma de sucesso. Está entendendo? Então, as consequências são muito drásticas. É melhor ser um pai morto do que ser um pai ausente, ser um pai omisso, ser uma mãe omissa, sabe? E aí, nesse estudo de orfandade, eu estou lendo um livro, eu e minha esposa estamos fazendo um curso, num curso que é do Carlito Paz, alguns conhecem, muito conhecido, o pastor Carlito Paz. E o livro, eu não lembro o nome do livro, mas é um curso de 30 semanas. É que o nome é muito ruimzinho. Mas o livro tem um conteúdo interessante. E tem uma parte lá do livro que me chamou a atenção demais, cara. Me chamou a atenção demais quando entrou nesse lance de orfandade. São 30 semanas, acho que foi na 13ª semana que falou sobre isso. Que falou sobre codependências. Quando você ouviu falar desse termo codependências? Olha, tem uma galera aí. Que bom. Codependências são transtornos mentais, psicológicos, que interferem nas personalidades das pessoas, que levam a eles a viverem coisas erradas. Né? Há vários tipos de coisas e eu vou ler para vocês algumas. O que acontece? Todos eles têm raiz na orfandade. E essas codependências, ela parte de dois princípios. Codependência anulativa e codependência impositiva. Vou te dar algumas características. Presta bem atenção para ver se você se enquadra em alguma coisa. Codependência impositiva é o cidadão ou o sujeito ou a senhora que se acha indispensável aos outros. 2. Busca sempre autoafirmação. Carente e quer ser lembrado sempre. 4. Tendência a controlar e manipular pessoas ou situações. Conhece pessoas assim? Pessoas assim têm raízes na orfandade. Porque aquilo que ela não recebeu, ela quer impor. Aquela fragilidade, aquele vazio da alma dela, ela quer impor isso para os outros. De forma controladora. Sabe, pessoas que querem o tempo todo ser notada, ser lembrada? Que apareceu o tempo demais? Sabe? Agora, e a codependência anulativa? Codependência anulativa é aquela que gera dependência emocional em relação aos outros. Se torna pessoas dependentes em relação aos outros. Não tem opinião própria, se anula para ser aceito, não sabe dizer não e pôr limites. Conhece pessoas assim? Talvez nós estejamos falando de você. E aí você
passa agora a enxergar que isso é a raiz da paternidade. Pessoas que não encontraram um propósito na paternidade definido, gera uma alma frágil. Uma alma frágil, uma personalidade frágil que não sabe dizer não, que é facilmente influenciada e manipulada, que se anula para ser aceita, que se anula para se encaixar em alguma coisa, em algum trabalho. E sabe qual é o problema? Tem pessoas que têm as duas codependências, que às vezes no trabalho ela é anulativa para ser aceita, não fala não para nada, está sempre dizendo sim para tudo, e se omite nas suas opiniões, não tem opinião própria, ela é anulativa fora, mas quando ela chega em casa, ela tenta suprir aquela anulação dela com uma imposição dentro do lar. E aí ela se torna impositiva, quer mandar, quer bater, quer resolver, quer gritar, quer estressar, quer que todo mundo esteja debaixo do seu controle. Isso é codependência anulativa e impositiva. Quer ver outras características? Baixa autoestima, personalidade frágil, alta reatividade ou irritabilidade, preocupação ou cuidado em excesso com os outros, perfeccionismo, negação da realidade, uso do sexo para ganhar aprovação, compulsividade nos relacionamentos, ciúmes e possessão, compulsão por vícios, drogas, alimentos, jogos, roupas, sapatos, assumir papel ou responsabilidade do outro, procrastinação, que é aquele negócio de deixar sempre para depois, começar e não terminar, e mentiras. Não tem alguém com coragem de verdade de levantar a mão que se encontrou em alguma dessa? Eu estou com a minha mão levantada aqui, irmão. E eu me achei demais. Eu me achei demais nesses negócios. Sabe? De várias áreas que eu encontrei, eu falei, meu Deus, eu tenho esses negócios. E aí eu fiquei bestificado, porque eu falei, mas a minha criação não foi tão anulativa. Eu não tive um pai ausente. Meu pai foi presente, meu pai me deu proteção, me deu provisão. Mas aí eu comecei a ver que no propósito houve falhas. No negócio do propósito, tinha provisão e tinha proteção. Mas no propósito, que é a catapulta que joga o filho adiante, faltou. E aí eu falei, meu Deus, então essas áreas que eu luto na minha vida, áreas de dificuldade da minha personalidade, têm então raiz na paternidade. Eu tenho problemas de orfandade. Isso foi um tempo de crise, mas ao mesmo tempo foi um tempo de encontrar a saída, encontrar a solução. Porque quando você descobre a raiz do problema, você tem acesso à solução. Eu falei, então é isso. Eu preciso resolver isso. Eu tenho características de uma pessoa órfã. Está entendendo? Mesmo tendo um pai vivo, mesmo tendo um pai que foi top em muitas coisas. Mas eu sou aquele cara que facilmente diz sim e tem dificuldade para dizer não. Está entendendo? Tenho muita dificuldade de dizer não. Se eu tiver com a conta da luz aqui no bolso, você chegar para mim contar uma historinha triste, aí vai, irmão, vai, leva na hora. Sabe aquelas coisinhas no semáforo, no farol? O cara, você está vendo que o cara está ali todo zoado, e ele chega e conta, preciso levar uma cesta básica para casa? Sabe? Eu olho e falo, Por quê? Porque se entrega fácil, uma alma frágil, tá entendendo? Aí você fala, nossa, pastor, sério? Sério, cara. Sabe a dificuldade de se impor? Em muitas outras, só que em outras, impositiva. E aí eu falei, meu Deus, então é isso. A raiz está aqui. Orfandade, paternidade. Eu preciso tratar isso. Sabe por quê? Porque até na nossa relação com Deus, a raiz da paternidade ela influencia demais. Porque a figura que você tem primeiro de Deus é a figura do seu pai. A primeira figura que você se relaciona com Deus é a figura do seu pai. Então olha o tamanho da responsabilidade, pai. Olha o tamanho. O seu filho vai dimensionar a pessoa de Deus através da sua paternidade. Da forma como você age com ele, da forma como você se relaciona com ele. Se você é um pai brutão, bravão, que só corrige e bate na hora que ele erra, essa é a figura que ele vai ter de um Deus. De quando ele vacilar e errar, vai ter um Deus lá no céu com um pedaço de pau pronto para dar na cabeça dele. De um Deus juiz. Não de um Deus pai carinhoso, amoroso, que vai ajudar a resolver os B.O. Está entendendo? Então isso é um grande problema. Talvez a figura que você tem hoje de Deus é distorcida pela figura que você teve de paternidade. E eu quero te dar uma chave nesse momento. Deus, ele é pai, mas ele não é como seu pai. Olha para o seu irmão e fala isso. Bom, Deus é pai, mas não é igual ao seu pai. Isso é maravilhoso de ouvir, não é? Porque Deus, ele é pai, mas ele não tem nada a ver com o meu pai. A figura de Deus, ele não é do meu pai. Por melhor que seja,
A de Deus ainda é infinitamente melhor, maior, perfeita, que não falha. Está entendendo? E aí, meu irmão, aqui está o grande problema, por quê? Porque vocês veem, às vezes, num culto, onde a palavra está ali bombando, onde o louvor está ali descendo o fogo do céu, enquanto tem um se derramando, se entregando e se sentindo a presença de Deus, outros estão como? Como aquela geladeirona, né, Fábio? Está que nem uma Brastemp, dura, fria, travada. Por quê? Porque provavelmente aqui dentro ele tem dificuldade de se relacionar com esse Deus. Não consegue acessar o secreto, não consegue acessar a pessoa de Deus. Jesus, quando ele veio na terra, qual era o principal ministério do Cristo? Era a cruz, correto? O ministério do Cristo, o propósito do Cristo era a cruz, era a redenção, era a salvação. Mas qual era o ministério de Jesus, do Filho? Era revelar o Pai. O maior ministério de Jesus não era a cruz. A cruz era o propósito do Messias, do chamado espiritual que Jesus tinha. Mas o propósito do ministério de Jesus era revelar o Pai. Um Pai que toda a nação de Israel não conhecia. Eles conheciam o Jeová Rafa, o Deus da cura. Eles conheciam o Jeová Shalom, o Deus da paz. O Jeová Nissi, Jeová Shalom, e assim vai. Só que o Deus Pai, eles não tinham esse conhecimento. Eles tinham medo desse Deus. Eles se relacionavam de forma pela lei, cumprindo a lei, com todos os requisitos da lei, de forma religiosa. E aí, quando eles erravam, eles iam lá, tentavam matar algum bicho para tentar acessar o coração de Deus. E Deus, na Bíblia, o tempo todo estava falando, gente, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Não é o sacrifício que me agrada, é um coração contrito e quebrantado, e esse eu não rejeito. Está entendendo? Mas eles nunca entenderam. Até que Jesus chega e confronta tudo que eles tinham de padrões de Deus e fala assim, Deus, gente, preciso apresentar algo que vocês não conhecem. Esse Deus que vocês desconhecer, ele é Pai. Pai? Pai, sério? Pai igual esse que nós temos na Terra? Não, não, igual esse não, muito melhor. E aí onde travou o HD, é onde travou o Windows de todos eles. É onde eles se chocavam com cada parábola que Jesus contava, eles travavam, porque a figura que eles tinham na Terra não era de um Deus Pai, era de um Deus Santo, poderoso, Senhor dos Exércitos, sabe? E aí Jesus falou, não, gente, Deus é Pai. Quando vocês forem orar para Ele, não fale, Senhor, longânimo, eterno, magnífico, soberano. Não, fala, Pai nosso, que estás no céu. É assim ou não é? E você, quando entende que Deus esse Pai, é onde começa a trazer a cura para você. Porque tudo aquilo que você tem na terra de manchas nas paternidades, você começa a entender que Deus ele não tem nada a ver com isso. De que Ele é o seu Deus e Ele é seu Pai. E Ele está disponível para você. O acesso para Ele foi garantido pelo Filho. Está entendendo? Quem já teve a experiência de um dia de tribulação, de angústia, de ir para o seu altar secreto, de ajoelhar e não conseguir orar, expressar nada, só chorar e falar, Pai. Bom, já teve vez de eu, no máximo, cantar aquela música do Diante do Trono. Pai, meu Pai, meu papai, Pai. Quem já teve essa experiência? É bom demais ou não é? Você não precisa falar nada. Você só precisa deitar no colo dele e falar, Pai, está tudo tão difícil, Pai. O Senhor sabe o que eu estou passando, Pai. Não preciso te falar. Eu só preciso do colo, eu só preciso da sua segurança, eu só preciso do teu abraço. É só disso que eu quero hoje, Deus. Eu não quero nada, como diz o Pedro que sempre andando aqui. Hoje eu não quero te pedir nada. Eu só quero tua presença. Eu só quero o Pai, eu só quero o colo, eu só quero a segurança. Eu só quero deitar no teu peito, fazer carinho na tua barba, sentir o teu coração batendo. Esse é um Deus Pai, irmãos, que cura toda e qualquer ferida que você tenha dentro de você, que cura todo e qualquer trauma que você teve na sua infância, que cura qualquer situação triste que você viveu na sua adolescência, infância, seja lá o que você esteja vivendo. Esse Deus Pai é o que está disponível. E isso é a raiz para a cura da orfandade. É reconhecer esse Deus como Pai, aceitar-se a condição de ser filho. Amém? Eu quero te dar alguns versículos para isso. Abre lá. João capítulo 11. Enquanto você abre aí João capítulo 11. Sabe um outro problema que nós temos na igreja? Obrigado, irmãos.
Sabe qual é o problema? Em Deuteronômio tem um versículo, capítulo 23, se não me engano, que fala assim: o filho bastardo não permanecerá na congregação dos justos até a 10ª geração. Quem já viu esse versículo? No Odres a gente fala muito sobre bastardia, né, Fabião? Bastardia é a mesma coisa de orfandade. Bastardia é o filho não assumido, é o filho abandonado, é o filho deserdado. Isso é bastardia. E essa raiz influencia em tudo isso aqui que nós falamos, bastardia e orfandade. E a Bíblia diz que o filho bastardo não permanecerá na congregação dos justos. E aí, pensa em você agora. Quantas pessoas você conhece que não para em igreja nenhuma? Que pula de igreja em igreja? Que não firma raízes em lugar nenhum? Conhece alguém? Essas pessoas, provavelmente, quase que certeza, têm problemas na sua paternidade. São órfãos. Que não conseguem criar raiz. Sabe por quê? Porque não tem um senso de pertencimento na família. Não se sente parte da família. E aí, meu irmão, talvez agora eu esteja falando com muita gente, aqui, hoje, que não se sente parte da família, que está sempre se sentindo deslocado, está sempre se sentindo o patinho feio, o não amado, porque ninguém me chama para tomar um café, ninguém liga para mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Porque, eles só querem os melhorzinhos, os mais ricos, os que... Não, para com essa conversa, isso é coisa que o diabo põe na cabeça dos crentes, cara. Sabe, essas crises de racismo, sabe? Porque só os que têm que são chamados. Não, não tem isso não, mano. São os que são que são chamados, não os que têm. Os que são gente boa, os que são legais, os que são simpáticos, esses que são. Tá entendendo? Então, quebra isso no seu coração. Esse senso de não pertencimento tem raiz na orfandade também. Por isso que muita gente não para em igreja nenhuma, porque não firma raiz. Porque a Bíblia diz que é um princípio espiritual. O filho bastardo não permanece na congregação justa. Não firma raiz. Ele vai estar sempre sendo mudado. Por quê? Porque na hora que ele encontra uma figura paterna no altar aqui, trazendo confronto à vida dele, ele olha para essa figura e fala assim: eu não rejeito, não aceito, eu te rejeito. Isso é sério, irmão. Todas as vezes que no altar vem uma palavra dessa que fala sobre pai, na sua mente, na hora, vem uma foto. É como se no seu cérebro fosse digitado pai. O que aparece quando digita pai no seu cérebro? Vem uma figura. Vem uma referência. E essa referência dita a sua qualidade espiritual e ministerial. Pegou? Bom, vamos falar um glória a Deus para me ajudar aí? Eu fico naquela, será que estão entendendo? Será que está sendo bom? Não, está sendo bom, você está entendendo? Oh, me ajuda. Sabe? Quando falam de pai, na sua mente vem alguma coisa. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui. O Fábio está aqui, eu vou pegar quem sempre está na frente. Eu vou pegar o Juninho, dessa vez você não apanha mais. Tá o Fábio e o Marcão aqui. O Fábio faz um negócio, abre uma empresa, chama o Marco para ser sócio. E eles formam uma sociedade. Passa um tempo, a sociedade está indo, a empresa está crescendo, o Marcão dá uma vacilada, é meio louco, não tem noção, não tem juízo, e ele racha essa empresa, e ele leva parte do que tem e deixa um monte de dívida para o Fábio. Pensa aí num BO. Tem muita sociedade que racha dessa forma. E aí, Marcão foi embora, desgraçou a sociedade e levou tudo que tinha e deixou o Fabião cheio de dívida. O Fábio ficou aí 2, 3 anos para sair das dívidas, conseguir levantar e ressuscitar a empresa. Como é que ele vai ficar em relação à sociedade? Marcado. E aí, passa um tempo, ele se abre para a ideia de começar um novo sócio. E aí, chega alguém com o nome de Marcos e fala assim: eu queria ser seu sócio. Como é seu nome? Marcos. O que vai acontecer na hora? Na hora vem o quê? Dá um choque lá dentro, lá, os fios desencapados se encostam. Não, Marco não, mano. Nem se for São Marcos da Bíblia. Ele, não, Marco já deu problema. Não quero Marco mais. Tá entendendo? Por quê? Porque a figura de um Marco marcou a vida dele. Isso é o exemplo que eu quero te dar em relação ao pai. Todas as vezes que sai desse altar uma palavra sobre paternidade, é uma digitação no seu cérebro. Pai, o que vem na sua figura? O seu pai, o seu avô, ou alguém que esteve na figura de pai na sua vida, seja um tio, seja um irmão. E se essa figura não trouxe características boas dentro de você, na hora você fala: Deus Pai. Deus Pai? Não sabe o pai que eu tive na terra? Deus é pai? Não quero pai. Pai só me deu problema. Pai só me batia. Pai só me machucava. Pai só brigava comigo. Pai falava que eu era burro. Pai falava que eu não ia dar em nada. Pai falava que eu ia puxar carroça. Pai falava que eu ia ser um Zé Ninguém. Quantas pessoas ouviram isso do pai? Ou da mãe? Está entendendo? E aí todas as vezes que a figura paterna é lançada na sua mente, a sua raiz de orfandade, a sua ferida, ela é ativada na hora. E aí você se fecha.
E é por isso que no meio de um culto poderoso, sobrenatural, onde Deus Pai está abraçando todo mundo, tem gente assim, ó. As mulheres estão assim, no cabelo. E aí você fala, gente, mas o fogo está caindo e a pessoa está olhando o cabelo. Você tem, tá cheio de ponta dupla. Ai, preciso fazer minha unha, ai, tá quebrada. Tá entendendo? Por quê? Porque naquele momento ela não consegue acessar a unção do Deus Pai. Isso é muito sério, cara. É por isso que nós precisamos entender. Porque o que Deus quer fazer na terra, na igreja, tem que primeiro curar a paternidade nossa. Tem que primeiro curar o nosso padrão de paternidade. Do que nós já recebemos e do que nós estamos transferindo. Do que nós já recebemos dos nossos pais e do que nós estamos passando adiante para os nossos filhos. Porque você lembra bem, já falei da última vez aqui, o último versículo do Antigo Testamento, quando Deus encerra o Testamento, para depois vir 400 anos de silêncio profético até que Jesus vem e começa de novo, qual foi a última palavra que Deus deu? Uma palavra sobre família. E ele falou o quê? Eis que enviarei o espírito do Elias e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos. Bom, Deus sempre cuidou da família. Sempre foi importante para Deus falar sobre paternidade. E por que ele começou a falar desse exemplo? Por que Elias? Por que não Samuel? Por que não Samuel, que foi um grande líder, um grande juiz, um grande profeta? Por que não Daniel, que foi um cara, velho? Um homem escatológico? Por que não Isaías, que foi um dos profetas maiores? Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel. Por quê? Porque Elias, que teve uma passagem até curta na Bíblia. Porque, primeiro, Elias foi o cara que confrontou um padrão familiar errado, que foi de encontrar uma Jezabel governando no trono e um Acabe omisso, passivo do lado. Ele falou, isso está errado, vocês estão errados, esse negócio não vai dar certo. Ou seja, ele foi o primeiro a confrontar. E segundo, ele foi um dos únicos profetas na Bíblia que deixou sucessores e filhos espirituais no legado profético. Daniel foi top? Mas cadê o filho de Daniel? Ezequiel foi top? Cadê o filho de Ezequiel? Jeremias? Cadê a sucessão de Jeremias? Pensa aí. Samuel foi top? E os filhos de Samuel? Já até falei para vocês aqui o que aconteceu. O regime teocrático passou a ser um regime monárquico por causa dos filhos de Samuel, que eram filhos de Belial. Ou seja, Samuel, você é top, cara, mas seus filhos são uma porcaria. E quando você morrer, nós vamos estar vulneráveis. Então, levanta um rei para nós. Está entendendo? Por que Deus escolhe então o profeta Elias? Porque esse cara tinha uma paternidade bem resolvida. Ele deixou alguém que, por sinal, fez o dobro dos milagres que ele fez. Foi assim ou não foi, Murilo? O dobro dos sinais proféticos, dos milagres que Elias executou na terra, a unção dobrada veio sobre Eliseu e ele continuou. Isso significa o quê? Que os seus filhos vão ser infinitamente maior do que o que você está sendo hoje, cara. Se você estabelecer paternidade na vida dele, se você curar a sua orfandade. Porque um órfão gera orfandade, mas um órfão curado gera paternidade. Isso é o problema da igreja brasileira. Tem muitos órfãos no altar, ministrando as pessoas, e continua gerando orfandade. Por que ele não toca no assunto? Por que muitas das igrejas não tocam no assunto de paternidade, de orfandade, de santidade? E exploram demais e sobrepotencializam demais o assunto da graça. Por quê? Porque eles não querem tocar na área que é a ferida deles. Eles estão feridos. Eles são órfãos. Estão entendendo? Um órfão gera órfão. Mas um órfão curado, ele transmite paternidade. É disso, irmão, que Deus está falando com nós nesse tempo, irmão. É disso que Deus ficou martelando na minha cabeça. A gente precisa curar isso, para que os nossos filhos possam ir infinitamente mais do que aquilo que nós já alcançamos e conquistamos. Em nome de Jesus, seus filhos vão ser mais do que você tem sido hoje. E não é para disputar, não. Não é para competição, não. É para propósito do legado geracional. Você achou aí, o que eu tinha falado? Primeiro, João capítulo... Falei 1, não, é 1. 11 é o versículo. Capítulo 1. Perdoa aí quem falou. Achou aí? João 1, capítulo 1, verso 11, fala assim, ó, veio para o seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus. Aos que creem no seu nome. A todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, em algumas versões, de serem chamados de filhos de Deus. Aleluia. Abre aí agora em Romanos capítulo 8. E aí você pode ficar de pé para parecer que está acabando. Romanos capítulo 8, vai ficando de pé. Prometo que não vou demorar mais não. Cadê o Pedro? Ô Pedro, sobe aí. Antes de você abrir, aí deixa eu abrir para você aqui. Não precisa abrir não, só lê, escuta comigo aqui. Ó. Salmo 68, o verso 5. Fala assim, ó. Pai de órfãos e juiz de viúva é o Deus no seu lugar santo. Deus que faz que o solitário viva em família. Pai de órfãos e juiz de viúvas. Tiago 1, capítulo 27. Eu vou falar, não vou ler. A religião pura e imaculada é essa: visitar ou cuidar dos órfãos nas suas tribulações e se apartar da corrupção do mundo. Está assim ou não está na sua Bíblia? Visitar os órfãos e as viúvas, ou cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e se apartar da corrupção do mundo. E aí, se te perguntarem qual é a Bíblia fala sobre religião, fala. Qual é a religião que a Bíblia fala? Tiago capítulo 1, 27. A religião pura, imaculada, que agrada a Deus é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e se apartar da corrupção do mundo. Irmão, você vê na Bíblia, a palavra órfão aparece 44 vezes na Bíblia. Todo o Antigo Testamento, até na lei, nas 613 leis da Torá, está lá várias vezes sobre o cuidado com os órfãos, sobre o cuidado com as viúvas. Por quê? Porque Deus sempre se amparou dos filhos. Deus sempre se preocupou com o cuidado da família, de que ninguém fosse deserdado. Quando Jesus está para subir ao céu, em João capítulo 14, quando ele está falando lá, se me amares, guardará os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, ele vos enviar o Consolador. No versículo, sei lá, acho que 12, fala, eu irei, mas não vos deixarei órfãos. Uau! Jesus entende o que é orfandade, o que é paternidade. Eu irei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o quê? O Espírito Santo, e ele vos guiará em toda a verdade. Glória a Deus, cara. O próprio Jesus sabia que nós precisaríamos de um mentor espiritual, de um pai espiritual. E ele deixou quem facilmente acessável dentro de nós? O Espírito Santo. Esse é o acesso da paternidade que nós temos a Deus. O Espírito Santo é o que nos conduz até o coração do Pai. Jesus ele falou, vocês não vão ser órfãos não, cara. Eu vou sair, meu ministério acabou aqui, vou precisar subir. Mas vocês não vão ficar sozinhos, pode ficar tranquilo. O Espírito Santo vai ficar com vocês como um pai. Vai cuidar de vocês, vai guiar vocês, vai proteger vocês. Deus sempre se importou com o órfão. Não acha que você foi abandonado, que você foi esquecido. Não, Deus nunca se esqueceu ou abandonou você. Sofreu junto com você, às vezes, que você foi machucado ou ferido. Quem já viu aquele filme da Cabana? Quem não viu, fica para a meta dessa semana. Assista. Bom, aquele filme é extraordinário. Extraordinário. Tem muita gente que reclama e fala mal, é porque não entendeu o filme. É porque não entende os princípios espirituais que tem naquele filme. Aquele filme é fantástico. E aí tem uma parte que lá o nome dele? O nome da faculdade? Mackenzie. O Mackenzie, que é o que perdeu a filha, está ali tentando entender a situação e bravo com Deus, reclamando com Deus, falando que Deus não fez nada, que Deus permitiu que a filhinha dele morresse. E aí Deus, na pessoa de uma mulher, que era a figura da professora vizinha dele lá, que ajudava ele, pegou e falou assim, não é porque eu não impeço que eu as arquiteto. Não é porque eu não impedi que eu sou o culpado. Você precisa entender isso. Aí ele pega no momento que ele está lá, fazendo a janta junto com Deus. Olha que moral, cara. Que filme maravilhoso. Fazendo a janta, cortando ali, picando cebola com Deus. Ele pega e fala assim, você tem o costume de abandonar as pessoas. Aí Deus pega e fala assim, o que você está falando? Jesus, você abandonou ele lá na cruz. E ele era seu filho, assim como foi com a minha filha. Aí, num olhar muito paterno, no olhar daquela mulher, irmão, os atores muito inspirados por Deus, ela olha e fala assim, você acha que eu abandonei? Você não entendeu nada. E aí ela pega e levanta assim e mostra as marcas
da mesma ferida de Jesus e fala, eu estava lá com ele. Uau! Uau! Aquilo me marcou demais. Eu estava lá, você não entendeu nada. Você acha que eu abandonei ele? Você acha que eu deixei meu filho para morrer sozinho? Eu morri junto com ele. Eu estava lá, nós somos um, eu sou pai. Cara, esse filme foi maravilhoso, cara. Eu te recomendo assistir. Por quê? Para que isso traga luz. Se você tem alguma ferida na sua alma, na sua herança paterna, entenda, Deus estava ali com você e viu tudo, cara. Viu tudo. Não foi porque ele não impediu, que ele arquitetou e que ele é o culpado. Na verdade, ele é a solução hoje para essa dor. Ele é a solução para essa cura, para essa enfermidade espiritual que você carrega, para essa mancha no seu caráter. Sabe? Você achou Romanos 8? Eu acho que é o último versículo que eu vou falar para você ler. Romanos 8, capítulo 15. Romanos capítulo 8, verso 15. Fala assim, ó. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outras vezes estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem testifica com o nosso espírito? O Espírito Santo. Que somos o quê? Se alguém te perguntar, se você falar se é filho, alguém te perguntar, mas como que você é filho? Que prova que você tem que é filho? Desceu um anjo na terra e te deu um RG novo? Deu uma certidão de nascimento? Carimbada pelo cartório celestial? Provando que você é filho? Ou Jesus aparecendo dizendo, ó, a partir de agora tem um quartinho reservado lá, é seu, tamo junto. Tem como provar isso? Não. Como é que você prova? O meu espírito testifica com o Espírito Santo de que eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos. Porque no versículo 15 diz o quê? Não recebeste um espírito de escravidão ou de orfandade, mas recebeste um espírito de adoção, o qual clamamos, Abba, Pai. Não sabe o que é Abba, Pai? Abba é uma palavra bem curtinha na linguajar hebraico, na língua hebraica. Quando uma criança bebê ia falar papai, ela não tem a fonética perfeita de dizer papai. Então Abba era aquele pá. A mesma criança, quando o bebezinho está crescendo e quer falar papai, ele fala pá. E a palavra Abba é isso. Uma palavra que reduzida para papai, Abba, Pai. Então, quando Paulo escreve aqui, nós recebemos um espírito de adoção, o qual o nosso espírito clama, Abba, Pai. É como se o nosso espírito agora, acessando essa adoção de filho, clamasse como uma criança, Pai. Meu irmão, se o teu espírito não está queimando ainda aí, você precisa começar a queimar. Porque a Bíblia está dizendo que nós recebemos uma adoção de filhos, e a partir de agora o meu espírito clama como uma criança pela presença do meu Pai. Pela presença do meu Pai. E ele clama dizendo Abba. Ele não precisa dizer soberano, eterno, longânimo, magnífico, extraordinário. Não, ele só precisa dizer Abba aqui dentro. Meu espírito só precisa acessar Deus e dizer Pai. Ele já sabe de tudo, ele já conhece tudo, ele sabe o que você está passando, o que você está vivendo, o que você está enfrentando. Ele é teu Pai. De uma vez por todas, seja curado no seu coração, de toda e qualquer orfandade que você viva. Nós poderemos um dia falar mais sobre esse assunto. Se você quiser, te indico o livro que trata sobre esse assunto. Tem um outro autor que eu me esqueci agora, que fala Orfandade Nunca Mais, Paternidade versus Orfandade. Tem vários livros que tratam sobre isso, para que a gente entenda, eu preciso curar dentro do meu coração essa raiz de orfandade, para que eu possa acessar completamente a pessoa desse Deus Pai. Se eu não curar a minha figura paterna aqui da terra, eu não acesso a figura paterna do céu. E aí, se eu não curar a minha figura paterna aqui da terra, eu não acesso a do céu, e eu continuo gerando outros órfãos. Os meus filhos vão ser outros órfãos. Os meus filhos não vão ter o seu caráter pleno, ministrados, discipulados, porque eu, como pai, falhei no processo. Pegou? E alguém entendendo isso aqui, em nome de Jesus, dá um glória a Deus, levanta a mão para o céu, faz barulho, chuta a cadeira. Deus está nos levando a um ambiente de reconhecer Ele como um pai pleno. Aquilo que Israel não entendeu até hoje, não reconheceu Ele como pai. Ainda tem Ele como um Deus santo, soberano, Senhor dos exércitos,
que vai voltar do céu com poder e grande glória. Nós já estamos aqui lidando com eles e já estamos recebendo e abraçando, dizendo: Pai. Ah, meu irmão, meus louvores de altar secreto são ou esse dali, né? Ou é aquele do Cirilo. Intimidade. Como é que é aquilo? Intimidade, falar. Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo, quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lembra? Tem uma parte como é que ele fala: Jesus, eu quero te contar tudo que eu sei. Encostado em teu peito, ouvindo as batidas do teu coração, te abraçar. Nossa, irmão, eu não preciso de mais nada para acessar o coração de Deus. Eu só preciso sentar lá e lembrar: Ele é meu Pai. Eu não preciso lidar com a santidade dEle, com o poder dEle. Eu só preciso lidar com essa definição: Ele é Pai. Ele é meu Pai. Amém? Baixa as luzes aí, nós vamos cantar um louvor aqui agora. Um louvor que fala exatamente sobre isso. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu era órfão e hoje sou filho. Eu queria demais se o pastor Renato e a pastora Dani estivessem aqui, porque eu ia usá-los agora para fazer um ato de oração aqui na frente. Porque ele é o pai dessa igreja, ele está na figura do pai desse ministério. Mas eu tenho aqui o pastor Amor e a pastora Zilda, cadê eles? Ou foram embora? Estão aí, né? Estão não? Socorro, mãe. Bom, eu tinha visto eles aí. Se eles estiverem aí, alguém dá um toque deles aí para eles virem aqui no final. Porque eu quero, enquanto tiver esse louvor rolando, você possa curvar a sua cabeça, possa baixar aí os teus olhos, os teus sentimentos, se relacionar com a figura desse Deus. Mas se tiver alguém no nosso meio que precisa de uma oração, que quer aqui receber um abraço, pastor Amor, você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos começar a apresentar a Deus a sua vida, as suas dores, a sua raiz, para que Deus comece a ter uma nova história na tua vida. Escrever e traçar um novo tempo na tua história. Amém? Então pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Esse louvor é maravilhoso, eu sei que você conhece. Seja ministrado agora.